Aqui porque queremos receber de Ti algo mais. Revelação, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que sara, palavra que restaura, palavra que edifica. Os nossos corações estão abertos, livres e desimpedidos em nome de Jesus para receber esta semente, que fará diferença na minha vida, eu creio e tomo posse. Por isso, em mim, nada que provém do inimigo prevalecerá nesta manhã. Nada, nenhuma dor, nenhum cansaço, nenhum sono, nenhuma distração, nada, absolutamente nada, porque o inimigo não pode me tocar. Porque sobre mim está o sangue do Cordeiro. Eu estou preso e cativo ao Senhor Jesus Cristo. Aquilo que está consagrado ao Senhor Jesus Cristo, o inimigo não pode tocar. Então este lugar, esse edifício, as nossas vidas, que é o edifício do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, onde habita o Espírito de Deus. E Deus é Espírito. Deus está dentro de mim, eu sou dele. É Ele que reina. É Ele que reina, é Ele que reina. Senhor, prepara a terra do meu coração para receber esta palavra libertadora, palavra reveladora nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quantos aqui já ouviram de púlpito alguns pastores, de uma certa forma gozando de mim, que eu sou velho? Quantos já ouviram? Sou velho, que eu sou da antiga. Quantos já ouviram? Quantos hoje ouviram da boca do pastor Cleito dizendo: já fui jovem, mas hoje sou velho? Quantos já ouviram? Da minha boca vocês nunca ouviram, mas dele vocês ouviram hoje, não ouviram? Não preciso falar mais nada. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Presta atenção na palavra que nós vamos ministrar aqui. Queridos, vou dizer para você frases que o pastor Cleito já disse, pastor Gumer já disse, mas eles já falaram com mais frequência. Antes da gente subir aqui, eu não posso pregar algo que eu não estou vivendo. E também não posso pregar algo que não me impactou, que Deus não falou comigo primeiro, que não me encheu dessa palavra. E vou dizer para você, tem palavras que tocam, e essa me tocou profundamente, mexeu comigo, e eu creio que vai mexer com você. Mas preciso dos teus ouvidos físicos e ouvidos espirituais abertos. Amém? Começando aqui, Isaías 61:1, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Agora eu vou continuar lendo, mas eu quero que você preste atenção, que aqui Isaías declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, e que me ungiu. Olha o poder da unção sobre uma pessoa. Quando uma pessoa tem unção, unção é capacitação. Quando essa pessoa tem unção, olha o que ela é capaz de fazer. Me capacitou ou me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém. Queridos, tudo isso que eu acabei de ler, toda esta unção, esta capacitação está dentro de você. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Eu vou repetir de novo, não é possível que você não vai dar um glória a Deus por isso, né? Uma segunda chance, né?
tudo que eu acabei de ler aqui, esta unção, esta capacitação está dentro de você. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Isto que eu estou dizendo é real, queridos. Está aí dentro de você. É uma nova condição espiritual que todos nós recebemos. Quando isso, pastor? Quando tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 diz, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você sabe onde que tudo se fez novo? No seu espírito. O seu espírito foi recriado a partir do momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você recebeu um novo espírito. O seu espírito foi recriado. No entanto, a sua alma continua a mesma velha alma de sempre. Quantos estão entendendo até aqui? Então, a partir do momento em que tudo se fez novo, você entrou numa nova condição espiritual, querido. Tudo se fez novo através de Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, tornou-se possível e acessível a todos nós, não somente esta unção que nós acabamos de ler aqui de Isaías, mas muitas outras coisas nos se tornaram possíveis, acessíveis a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas, queridos, não é só unção, como eu disse. Deus tem promessas, Deus tem bênçãos, Deus tem vitória, Deus tem cura, Deus tem restauração. E tudo isso, queridos, está aí disponível para nós. É no seu espírito, presta atenção, é no seu espírito, não estou falando do Espírito Santo. É no seu espírito, nesse espírito recriado, que Deus fala com você. A palavra, Ele ministra, você recebe a palavra e você recebe revelação. É no seu espírito que você é impelido, inclusive, a ler a palavra, a reconhecer os seus erros, suas dificuldades, inclusive obedecer a palavra de Deus. É no seu espírito que você recebe fé, exerce fé e recebe aquilo que Deus prometeu para você. No nosso espírito recriado, nós temos unção, nós temos a palavra de Deus, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos domínio próprio, nós temos mansidão, nós temos fé, nós temos ânimo, nós temos saúde. Tudo está aí dentro de você, no seu espírito. Agora, se isso é uma realidade no meu espírito, por que eu não consigo expressar isso com as minhas atitudes? Está aqui dentro de mim, está aqui no meu espírito. Mas eu não sou tudo isso, pastor. Eu não tenho unção, eu não tenho paz, eu não tenho fé, não tenho alegria, aliás, nem sou manso, ao contrário, sou estúpido, ignorante, não tenho domínio próprio, não tenho ousadia, não tenho ânimo. Eu quero dizer que está aí, mais uma vez, dentro de você, no seu espírito. Porém, para você ter acesso a tudo isso, existe uma ponte, querido, que precisa ser atravessada, chamada alma. Mente. Mente é onde está a alma. Suas emoções, seus pensamentos, seus desejos, seus sentimentos. E muitas vezes a nossa alma não se parece nem um pouco com o nosso espírito. Esse espírito que tem paz, que tem alegria, que tem fé, que tem ousadia, que tem mansidão. Às vezes você se pega lutando com uma outra pessoa dentro de você, chamado alma. Muitas vezes a tua alma não está em sintonia com o seu espírito. Esse espírito novo, esse espírito recriado. Marcos 14, 38 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, aqui falando do teu espírito, na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Gálatas 5,17 diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Queridos, existe no seu interior uma luta, a carne lutando
aqui nós vemos o relato de Paulo dizendo bem claro: há uma luta entre a carne e o espírito, ambos disputando a sua alma. E quem vai prevalecer? Aquele a quem você alimentar mais. Se você alimentar mais o teu espírito, é teu espírito que vai prevalecer. Mas se você alimentar mais a sua carne, infelizmente a alma vai prevalecer. Nós temos promessas de Deus, aliás, já repeti isso inúmeras vezes, mais de 8.000 promessas de vitórias, de bênçãos para nós. Então nós temos promessas de bênçãos, de vitória, de prosperidade, mas diante das circunstâncias, infelizmente nós nos sentimos abatidos, derrotados, fracos, incapazes de reagir, de orar, de lutar, de buscar forças, ânimo, fé. Mas Deus te trouxe hoje aqui para você receber uma revelação e ser curado em nome de Jesus. Vou repetir. Deus te trouxe aqui, neste lugar, nesta manhã, para você receber revelação e ser curado em nome de Jesus. Para você viver de acordo com o teu espírito. Eu quero que você faça uma declaração comigo bem alto. Eu declaro que a minha alma vai expressar aquilo que está no meu espírito. Mais uma vez, eu declaro que a minha alma vai expressar aquilo que está no meu espírito. Mais uma declaração. Se tem unção, se tem sabedoria, se tem alegria, se tem paz, se tem fé, se tem domínio próprio, no meu espírito, terá também na minha alma. Recebe aí. Preste atenção. O ponto mais alto da fé não é a concretização do milagre ou da bênção que tanto você esperava, mas sim uma alma transformada. Talvez você não deu tempo de digerir, vou repetir. Talvez na sua cabeça, o ponto mais alto da fé é quando eu alcancei minha bênção, quando eu alcancei a minha vitória, quando aconteceu um milagre na minha vida. Te digo que não é. É quando a sua alma foi transformada. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Porque há pessoas que oram por uma situação, o milagre acontece, seja de cura, seja uma ação na justiça, seja a restauração do seu casamento, recebe-o, as coisas acontecem, o milagre acontece, porém, elas não permanecem naquele estágio que elas atingiram quando conquistaram aquela bênção. Está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Vem uma outra luta, vem uma outra situação difícil, e aquela mesma fé que ela alcançou, de repente ela permitiu que aquela fé caísse, fosse extinguida do seu coração, ou diminuísse, não permaneceu naquele estágio. Por isso que eu digo que o ponto mais alto da fé não é a realização da fé, mas sim, queridos, uma alma transformada, onde você recebeu, você viu tudo aquilo e você permanece naquele estágio e busca um estágio maior de fé ainda. Deus quer mudar as circunstâncias da nossa vida, isso sem sombra de dúvida, querido. Mas mais do que isso, Ele quer transformar a sua alma segundo aquilo que Deus projetou para nós, segundo aquilo que já está dentro do nosso espírito. E a nossa alma, muitas vezes, não acompanha aquilo que está no nosso espírito. Muitas vezes a nossa alma não acompanha a fé que já está aí dentro no seu espírito. Quando Pedro ouviu de Jesus a palavra, vem, quando ele estava no barco, vem, ele desceu do barco e andou sobre as águas, certo? Um milagre aconteceu, foi um feito extraordinário, não há relato de mais nenhum outro a não ser de Pedro que andou sobre as águas, pelo menos eu desconheço. Agora, o seu espírito, o espírito de Pedro ali, queridos, ele, antes de eu falar a frase que eu ia falar, o que manteve ou não Pedro sobre as águas, não foi, queridos, a condição do seu espírito, mas sim a condição da sua alma. Porque no seu espírito ele tinha fé, porém na sua alma, nós vamos ver em seguida aqui.
A palavra diz em Mateus 14:30, mas sentindo o vento, Pedro teve medo e começando a submergir, clamou ao Senhor, salva-me. Percebe, queridos, no seu espírito, ele recebeu uma palavra do Senhor, vem, ele foi, ele pisou sobre as águas e permaneceu durante um tempo. Ele pegou e extraiu fé do seu espírito, porém, diante de situações difíceis, ele começou a afundar. O seu espírito, queridos, ele recebe uma unção, expressa a unção e te leva para o sobrenatural, o teu espírito. Mas o que te mantém sobre as águas não é o seu espírito, e sim sua alma. Se na tua alma está em sintonia com o teu espírito e você tem fé, você permanece sobre as águas. Mas se a tua alma não está em sintonia com aquilo que está dentro do seu espírito, você começa a ouvir sua alma. Não, o vento, as ondas, e agora? Não dá mais, eu não vou conseguir, não, está muito longe, está muito distante. E começa a ouvir sua alma, e você submerge. Muitos crentes não permanecem sobre as águas, porque durante um tempo andam na fé, mas quando alguma coisa negativa vem na mente, as emoções tomam conta e levam essa pessoa a afundar. Olha como é importante você cuidar da sua alma. Pedro tinha uma revelação. Ele ouviu de Jesus uma palavra, vem. Ele desceu do barco e andou sobre as águas, mas não permaneceu sobre as águas. Mas hoje eu quero declarar que tem uma unção neste lugar, queridos, que você vai ouvir a palavra vem, que você vai descer do barco e que você vai permanecer sobre as águas e não vai afundar em nome de Jesus. Amém? Você precisa aprender a extrair aquilo que está no seu espírito e transferir para a sua alma. Está tudo aí, queridos. O seu espírito está cheio de fé, o seu espírito está cheio de ânimo, o seu espírito está cheio de alegria, o seu espírito está cheio de mansidão, carinho, amor. Quero dizer isso para os maridos. Fugindo um pouquinho da ministração aqui, a maioria dos maridos que eu converso, casais, eles reclamam, eles que eu digo, né, a mulher sempre reclama que os maridos são estúpidos, são ignorantes, são uns cavalões, são ríspidos, né? No começo, meu amorzinho, minha florzinha, meu coraçãozinho, né? Aqueles adjetivos carinhosos, né? E depois, né, a gente sabe que não tem mais, ou quando tem, são outros adjetivos, né, denegrindo a pessoa. Então eu quero dizer para você, marido, né, para vocês também, esposas, mas muito mais para os homens, você tem domínio próprio aí dentro de você. Ninguém recebeu. Você tem domínio próprio aí dentro de você. Você é um carinhoso, você é amável, você é respeitador, você é gentil. Isso está no seu espírito e vai ser transferido para a sua alma. Amém? Precisamos cuidar da nossa alma diariamente. Queridos, Deus não quer que eu seja cheio de fé aqui na igreja, mas na segunda, na semana, durante os dias, eu vivo cabisbaixo, derrotado, me sentindo, sabe, como oprimido. Deus quer que você tenha o mesmo ânimo, a mesma fé em qualquer lugar, em qualquer situações da sua vida. Amém? Principalmente naquelas situações que são contrárias. Quando você está desempregado, quando o seu negócio não está indo bem, quando as contas que você tem para pagar são maiores do que o saldo da sua conta corrente, se é que você tem algum saldo positivo, de repente está negativo. É nessas circunstâncias que Deus quer que você tenha o mesmo ânimo, a mesma alegria e a mesma fé que está no seu espírito. Nessas condições, nessas situações, a nossa alma não costuma acompanhar aquilo que está no nosso espírito, queridos. Deus não quer que você tenha uma vida inconstante, cheio de fé, desanimado, cheio de ânimo, triste, cheio de ousadia, cabisbaixo. Não é isso que Deus quer para você, não é isso que Ele planejou para você. Ele quer que você viva no sobrenatural a todo momento, querido, dependendo daquilo que está no seu espírito, que foi Jesus que fez e recriou. E o que Deus realizou no seu espírito, queridos, tem que ser transferido
do seu espírito para a sua alma, para que ambos estejam equivalentes e para que você possa experimentar uma vida de vitórias e de bênçãos em nome de Jesus. Mas pastor, como que eu faço para retirar esse poder, essa unção, essa autoridade? Como que eu faço para extrair aquilo que está no meu espírito e transferir para a minha alma? O que fala Romanos 12:2? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A expressão transformai-vos significa que você cuida da sua alma e Deus cuida do seu espírito. Queridos, preste atenção. Quando você cuida da sua alma, e nós vamos aprender aqui hoje como cuidar da sua alma. Quando você cuida da sua alma, queridos, você automaticamente está cuidando do seu corpo. Vou explicar para você entender mais adiante. Uma mente que está desalinhada com a palavra de Deus, ela nunca te levará a desfrutar de vitórias, de bênçãos, de conquistas. Talvez um caso ou outro você tenha, mas são casos esporádicos, casos de anos atrás que você conseguiu e nunca mais você teve o sabor das vitórias na sua vida, porque a sua mente, a sua alma está desalinhada com aquilo que está no seu espírito. Quantos aqui são mais do que vencedores em Cristo Jesus? Amém? Mas eu quero te dar uma notícia. Muitas vezes o que a nossa boca expressa não é aquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes aquilo que nós expressamos não está de acordo com o nosso espírito, aliás, com a nossa alma. Você declarou, disse, eu sou mais do que vencedor, amém, mas você está vivendo uma vida derrotada, triste, se sentindo fracassado, derrotado, infelizmente, porque a sua alma está desalinhada com o teu espírito. Amém? Não é uma realidade, queridos? É uma verdade. Você tem um espírito recriado, uma nova condição espiritual, mas a sua mente, a sua alma está conformada com o mundo. Você tem que se preocupar, você tem que ficar ansioso, você tem que fazer alguma coisa. Não dá, o que eu vou fazer? Estou desesperado, está caindo cheque na minha conta, os caras estão vindo me cobrar. E fica aquela alma te cobrando, te agitando e borbulhando dentro de você. Não, meu marido vai embora? Não, ele vai me abandonar, minha esposa, não sei o que, está indo embora. É isso que eu ouço. Maridos abandonam as casas, mas também tem esposas abandonando as casas, né? Abandonando os filhos. E eu quero falar para você, quando eu disse, queridos, que muitas vezes a nossa alma não está em sintonia com o nosso espírito. E por conta disso, muitas vezes isso reflete no corpo. Por exemplo, no seu espírito, você já perdoou aquela pessoa. Há perdão dentro de você. Mas na sua alma há sentimentos de mágoa, de rancor, ressentimentos. E por conta da sua alma não estar em sintonia com o teu espírito, o que acontece? Isso reflete no seu corpo. Doenças, enfermidades. Vocês já me ouviram falar tantas vezes aqui a respeito de mágoa, de rancor, que reflete no corpo. Médicos já admitem isso já há muito tempo, há décadas, que quando a pessoa tem sentimentos como esses e outros, reflete no físico, no corpo. Aqui, doenças, enfermidades vão vindo para você, infelizmente, porque não há essa sintonia. E aqui, queridos, eu quero falar para você, hoje, antecipando ao pastor Joel Cardoso, né, vou dar uma lição na área financeira para vocês, né, e não vou cobrar nada, né, e eu vou dizer para você que com certeza, talvez o pastor Joel fale o que eu vou falar, mas talvez não. Mas o maior investimento que você possa fazer na sua vida é o tempo que você passa com Deus. Vou repetir. Maior investimento que você pode fazer na sua vida é o tempo que você passa com Deus. Se você submete a sua alma a 2, 3 horas diárias de TV e redes sociais, não estou dizendo que televisão não presta, que é do diabo, que você está proibido de assistir televisão. Por favor, não interprete errado. Eu estou dizendo apenas que às vezes a gente não dispõe de tanto tempo na vida da gente, porque escola, crianças, família, né, a igreja, as células, discipulados e tal. Mas quando você dispõe de 2, 3 horas assistindo TV, a sua alma ela vai transformar você naquilo em que você entrega mais a ela.
Entende o que eu estou querendo dizer? Alguns entenderam. E o que vai acontecer com a sua alma? Se você submete a sua alma a 3 horas de filmes de guerra, lutas, mortes, notícias de violência, mortes, tragédias, tudo isso entra na sua alma. E o que vai acontecer com a sua alma? Ainda que você não queira, a nossa alma foi criada por Deus para assimilar aquilo que você mais entrega a ela. Vou dar um exemplo dentro de casa. Meu pai, hoje não, graças a Deus, mas era eu ir na casa do meu pai e da minha mãe, chegava lá, meu pai, você viu aqueles bandidos, você viu assassinato não sei do quê, você viu quem morreu, você viu mataram não sei quantos, você viu, era isso, a primeira coisa, eu cumprimentava ele, dava um beijo no rosto dele, como sempre fiz, mas daqui a pouco ele começava o bate-papo comigo, era isso. Mas por quê? Porque eu via o meu pai assistindo notícias e mais notícias daqueles programas de noticiários sensacionalistas. Infelizmente, era aquilo que a alma dele estava recebendo. E é muito interessante que o meu tio, irmão do meu pai, outro dia eu fui conversar com ele, eu não consegui ficar perto dele, queridos. Impressionante. Não, tá uma porcaria, tudo vai acabar, tudo uma droga, tudo não sei o quê. Eu falei, pá, deixa eu sair de perto. Muito negativismo, mas por quê? Porque está submetendo a sua alma. Aquilo que mais você entrega à sua alma, vai refletir na sua alma e vai formar o seu caráter, o seu estilo, o seu jeito de ser. Porém, se eu faço o contrário, fico de 2 a 3 horas diárias, pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas se eu submeto a minha alma, queridos, à palavra de Deus, orando, estando em comunhão com Ele, o que vai acontecer com a minha alma? A minha alma vai ser transformada naquilo que diz a palavra de Deus. A minha alma vai ser transformada e moldada de acordo com aquilo que está no meu espírito. Por isso que nós precisamos passar tempo sozinho com Deus. Precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, orando e tendo comunhão com o Senhor. Pastor, de vez em quando eu sinto vontade de viver, mas às vezes eu tenho vontade de morrer. Às vezes eu tenho vontade de morrer, às vezes eu tenho vontade de viver. É claro, você fica assistindo aquele seriado Walking Dead. Os mortos-vivos. Alguém já viu esse seriado na TV? Os mortos que voltaram à vida, que querem comer os vivos, né? Você está alimentando a sua alma disso. Se você começa a assistir programas de TV de comida, o que vai acontecer? Vontade de comer, e aí você não entende porque às vezes você está acima do peso. Se você alimenta a sua alma, queridos, com coisas que Deus não quer, ela vai moldar a sua alma. Deus criou desse jeito. Mas nós vamos ter um espírito fortalecido. Nós vamos ter um espírito curado. Uma alma fortalecida, uma alma curada, uma alma cheia de fé. Amém? Você recebe? Amém. Deus não tem saúde somente para o nosso espírito, queridos. Tem saúde para a nossa alma, para o nosso físico. É isso que nós precisamos entender. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que o vosso, presta atenção, que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O teu espírito já está preparado. Fala, Deus. Ninguém gritou, eu falo. Deus quer que o nosso corpo, alma e espírito estejam preparados para a volta dele. Porém, nosso espírito já está preparado porque ele foi recriado. Mas seu corpo, eu vi outro dia o pastor Don Lynch, que já veio aqui muitas vezes, o pastor Cleito estava comigo nesse dia. Eu estou cuidando do meu corpo hoje, ele fala, mais do que eu estava cuidando há 1 ano, há 3 anos, há 5 anos. Porque eu entendi isso. Ele falou, eu estou cuidando da minha alma mais do que eu cuidava antes, porque o Senhor quer que meu corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a sua vinda.
Eu sei que você, de repente, usa de uma bengala para andar hoje, né? Você vai subir para o céu, você não vai usar lá, mas Deus está dizendo que não quer você andando de bengala aqui. Deus não quer você doente aqui, não quer você cabisbaixo aqui, não quer você derrotado aqui, Ele quer que você já suba como mais do que vencedor. Na igreja, às vezes você se sente como Moisés. Você chega e ergue até o cajado e abre, né, o rio Tietê, você aponta para lá. Mas, durante a semana, às vezes você se sente como Tomé. Eu preciso ver, senão eu não vou acreditar. Ou como talvez um dos 10 espias, quando voltaram de espiar a terra, onde só viram gigantes, viram as coisas boas, mas os olhos se focaram nas coisas ruins, nas coisas que não dá. Nós somos pequenos demais, nós somos fracos, eles vão nos derrotar, essa situação não dá, nós não vamos conseguir, porque a alma deles não estava alinhada com o Espírito. Você precisa ter constância no Espírito, assim como tem na sua alma, querido. Precisa haver constância na sua alma, e afirmo que você é a mesma pessoa. Presta atenção no que eu vou afirmar. Você tem a oportunidade de receber ou não. Você é a mesma pessoa aqui na igreja e lá fora. Você é a mesma pessoa que está aqui e a mesma pessoa que está no seu emprego e lá na rua. Você é a mesma pessoa e você não é inconstante, em nome de Jesus. Você vai ter paz, alegria, gratidão quando tudo está dando certo, mas você vai também ter paz, alegria e gratidão quando as coisas não estão indo como você deseja e contrárias àquilo que você deseja. Posso ouvir um amém também? Se você está bem no seu espírito, mas derrotado na sua alma, você não é para Deus uma pessoa completa, curada. Quantos estão sentindo aqui a presença de Deus nesse lugar? Continua com a mão levantada os que estão sentindo a presença de Deus. Deus quer que você sinta a presença dEle amanhã também no seu trabalho, na sua casa, na rua, diante do seu chefe, diante das lutas, quando você olha para as contas que tem que pagar da sua empresa e você diz, eu não tenho dinheiro. Ele quer essa mesma unção, essa mesma ousadia, essa mesma intrepidez que te fez levantar as mãos. Constância. Hoje você vai aprender a submeter a sua alma ao seu espírito. Como transferir tudo aquilo, essa unção que está no seu espírito para a sua alma. Quem deseja isso? Alguns não desejam, mas tudo bem, da mesma forma eu vou entregar. Existem três princípios que tratam da cura da nossa alma, queridos. O primeiro, já falamos no decorrer dessa ministração, mas eu vou repetir. Submeter a sua alma diariamente, ou seja, cuidar da sua alma, submeter a sua alma diariamente à palavra de Deus, a orar, a buscar o Senhor, a ter comunhão com o Espírito Santo. O terceiro princípio eu não vou falar hoje, que não dá tempo. Estou falando de 3 princípios, eu vou falar hoje o primeiro, que eu acabei de falar, o segundo, o terceiro vai caber numa outra ministração. Vai demorar uma ministração inteira para nós falarmos desse princípio. Quando o pastor Cleiton me convidar novamente para ministrar, eu trago a terceira para vocês aqui. Eu sei que é muito alto o meu cachê, então continuando aqui, queridos, o primeiro vocês ouviram, submeter a sua alma diariamente à palavra de Deus, orar, ter comunhão com Deus. O segundo princípio, queridos, nós estamos partindo para o final, quero pedir para o Felipe já, a equipe de louvor, presta atenção, segundo segredo, né? Que vai deixar de ser segredo porque você vai receber essa palavra. Agora, diz o seguinte, Salmos, antes de eu ler, deixa eu tomar uma aguinha aqui, queridos. Quero ler com todo o fôlego aqui. Salmos 103, de 1 a 6. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. O salmista aqui, salmista Davi, ele está bendizendo o Senhor por causa dos benefícios que ele recebeu e benefícios que ele ainda iria receber. Ou seja, ele está dando uma lição para nós, queridos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o todo-poderoso. Ele é o eu sou. Não há outro maior do que ele, e a sua alma precisa aprender a confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância. Quer dizer, bem dizer, é dizer o que Davi disse: Senhor, meu Senhor, como é doce a tua presença, Senhor. Senhor, nesta manhã, eu busco tua face. Nesta manhã, eu quero te agradecer, Senhor, por todos os teus feitos na minha vida. Senhor, eu vejo a tua mão a meu favor, eu vejo a tua misericórdia, por isso eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha família, dos meus filhos, da minha descendência, porque o Senhor está comigo em todos os momentos, eu sinto a tua presença e por isso eu te glorifico, eu te bendigo. Isso é uma oração onde você está bem dizendo ao Senhor, bem dizer do Senhor. Bem dizer ao Senhor, bem dizer ao Senhor, bem dizer ao Senhor. Recebi um carro novo, vou bem dizer o Senhor. Recebi um emprego novo com promoção e com um aumento, com cargo novo. Tudo que tem de bom, uma sala especial com carro, com benefícios. Vou bem dizer o Senhor. Senhor, estou desempregado, te bendigo. Senhor, hoje tenho as contas para pagar e não tenho recursos na minha conta. Eu te bendigo, Senhor. Eu te glorifico porque o Senhor não desampara o justo. Eu te bendigo porque o Senhor é fiel. Eu te bendigo porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom e tua misericórdia dura para sempre. Eu te bendigo, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem me sustentado e o Senhor me sustentará nesses momentos. Eu te bendigo, Senhor, porque só Tu és Deus. Eu te bendigo porque o Senhor me alcançou, papai. Eu te bendigo. Bendize ao Senhor, bendize ao Senhor. Romanos 4,18. Queridos, presta atenção. O qual, falando de Abraão aqui, o qual, em esperança, creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme ao que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Presta atenção no que eu vou falar agora. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Presta atenção, e não enfraquecendo na fé, foi a primeira frase que eu li, continuando aqui versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Agora, abra seu ouvido. E não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como Abraão fortificou sua fé, queridos? Como? E o que você está esperando para dar um glória a Deus?
Fortifique-se na fé mais uma vez aí, querido. Dá glória a Deus. Aleluia. Gratidão, louvor, adoração, bendizer o Senhor. Sua alma, olha para mim, tem um teto. Esse teto precisa ser rompido. Mas você precisa alinhar a sua alma ao seu espírito. Submetendo a sua alma todos os dias, diariamente, a palavra de Deus, a oração, a ter tempo sozinho com Deus. Mas o Senhor quer ouvir da tua boca louvor, adoração, adoração, louvor, gratidão, gratidão. Quando você tiver isso, você vai romper os céus vão se abrir e bênçãos vão cair sobre a sua vida. Substitua a murmuração pelo louvor. Substitua menos TV, queridos, menos internet e mais de Deus. Quantos estão recebendo? O Senhor quer te dar vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, mas Ele precisa tratar a sua alma para que você tenha vestes de louvor. Nada no começo é fácil. Ler a palavra, ficar orando, adorando, buscando o Senhor diariamente. 2, 3 horas então, onde que eu vou arrumar esse tempo? Veja o que está escrito, para a gente encerrar. Veja o que está escrito em Atos 16, 22. Falando de Paulo e Silas. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, perto da onde, queridos? Da meia-noite, Paulo e Silas reclamavam, difamavam, murmuravam. É isso que está escrito na tua palavra? Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Estou pedindo para você abrir o seu ouvido ainda mais uma vez. Se cantar louvores a Deus no meio das tribulações, abrem portas, então ingratidão, murmuração, reclamação, fecha as portas. Você está entendendo? Para de reclamar, para de resmungar, para de difamar, para de falar do nosso governo. Ah, mas é realidade, pastor, para. Independente disso, para de falar mal do seu chefe. Para de falar mal da sua esposa, do seu marido. Para de falar mal da sua igreja. Para de falar dos seus líderes. Aqui está dizendo claramente que o louvor, que a adoração abre portas. Mas, queridos, a ingratidão, a murmuração, a reclamação fecha portas. Eles não podiam cuidar do seu corpo, que foi açoitado com muitos açoites e ainda estavam amarrados. Mas eles podiam cuidar da sua alma. E eles submeteram a sua alma àquilo que estava no Espírito. E começaram a louvar, a bendizer e a glorificar o Senhor. E as portas foram abertas. Você quer ver na sua vida portas de emprego sendo abertas? Você quer ver portas do seu negócio prosperar, portas sendo abertas? Você quer ver portas no seu casamento sendo restauradas e abertas? Se você quer ver portas abertas na sua vida, eu te digo, comece a louvar, a bendizer e a glorificar o Senhor no meio das lutas, não quando as coisas estão bem. Que horas que eram, queridos? Meia-noite.
Qual que é o ponto mais alto da escuridão? Meia-noite. No momento mais difícil, mais negro da situação de Paulo e Silas, eles estavam louvando. A atitude deles fez toda a diferença e fez com que as portas fossem abertas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor está dizendo para a igreja. Deus quer mais louvor. Quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir o Senhor. Vestes, vestes. Coloca a mão na sua cabeça. Vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Vestes de louvor, de gratidão. Vestes, vestes novas, ao invés de vestes de lamúria, de reclamação. Decida submeter a sua alma àquilo que está no seu espírito. Seja grato em todos os momentos, principalmente nos momentos de lutas, adversidades. Não murmure, não se queixe, não reclame. Para terminar, Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, que edital era esse? Que ele não poderia mais orar, que quem fosse pego orando seria preso e morto. Foi esse edital que foi assinado. Quando Daniel soube que esse edital havia sido assinado, entrou em sua casa, entrou em seu quarto e 3 vezes ao dia, como se punha de joelhos, foi orar e dar graças a Deus. Ele podia dizer: Senhor, o que será de mim agora? Eu não posso mais ter comunhão contigo. Senhor, se eu for orar, eu vou ser preso e morto. Senhor, olha a injustiça que estão fazendo. Senhor, olha esses homens perversos. Senhor, vem com a tua espada de justiça, consome esses homens. Não, entrou em seu quarto e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer quando não havia situação difícil na vida dele. Daniel sabia da gravidade desse decreto e foi dar graças. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quero te convidar a ficar de pé. Eu vou fazer uma pergunta contrária do que nós costumamos fazer. Quantos aqui não estão passando por nenhuma luta? Nenhuma, levanta a sua mão, nenhuma. Nenhuma luta. Levanta a sua mão quem não está passando por nenhuma luta. Me ajudem a ver se tem alguma mão levantada. Eu acho que não. Talvez na sua casa, talvez no seu emprego, talvez financeiro, talvez com seu pai, talvez com a sua família. Seja com o que for, talvez você esteja passando por lutas. Quer as portas abertas, quer ver as situações transformadas, mas presta atenção. Não venha falar comigo depois: pastor, faz 3 semanas que eu estou dando glória a Deus, 3 semanas que eu estou lendo a palavra de Deus 3 horas por dia, estou tendo comunhão com Deus, nada me aconteceu ainda. Não seja imediatista. Lembra que eu disse que o ponto mais alto da fé não é o acontecimento do sobrenatural, do milagre, mas uma transformação da alma? Talvez a transformação da sua alma demore 3 dias, 3 meses. Talvez a transformação da sua alma demore 3 anos. Não sei. Quanto mais rápido você se entregar, mais rápido seu espírito vai se alinhar com a sua, aliás, sua alma vai se alinhar com o seu espírito. Você tem a chance agora de bendizer e de glorificar o Senhor. O louvor vai tocar bem baixinho. Eles vão cantar e tocar, mas é o momento de você erguer as tuas mãos e praticar aquilo que você ouviu. Ser agradecido nos momentos de luta e difícil. Bendiga o Senhor agora. Começa a fazer isso. Começa a louvar o Senhor do seu jeito.
Talvez você queira fazer isso com as mãos levantadas, talvez ajoelhado. Talvez até você tenha vontade de chorar, de gritar, de pular, eu não sei. Faça aquilo que está no teu coração, mas bendiga o Senhor. Comece a bendizer o Senhor. Comece a dar graças ao Senhor pelas lutas que você está passando, pelas dificuldades. Agradeça o Senhor, bendiga o Senhor, dê graças ao Senhor em todos os momentos. Comece a glorificar o Senhor.